É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 6 horas e 49 minutos. Manhã do dia 5 de fevereiro de 2026. Deus abençoe, graça e paz. Você que está nos acompanhando pela nossa rádio, também ao vivo através da nossa rede social e logo em seguida no canal Conectado ao Sagrado, seja muito bem-vindo. E Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glorificado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? E é esse Deus agora, queridos, que nós estaremos orando, falando a Ele nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa, pela família que temos, ó Pai. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, abençoa-nos com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia também seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de inveja, de ódio e de mágoa. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje eu queria falar sobre Ruth e Boaz. A redenção da esperança. A história de Ruth e Boaz é uma narrativa muito rica e profunda que nos ensina sobre lealdade, sobre redenção e sobre a providência de Deus nas nossas vidas. Lembre-se que em um mundo que muitas vezes confuso e desolador, essa história de Ruth e Boaz nos lembra que Deus está sempre trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Ou seja, a Bíblia nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Ruth e Boaz Ruth, né? Ela é uma moabita que se torna parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem de Jesus. A história se passa no período dos juízes. É uma época marcada pela desordem, pela apostasia em Israel. A escolha de Ruth de permanecer com sua sogra Noemi, ao invés de voltar para a sua terra natal, é um testemunho de lealdade. Principalmente naquele contexto cultural que muitas vezes priorizava laços étnicos e familiares. Mas ela escolheu pela lealdade. Noemi era a sua sogra, ficou viúva e depois perdeu seus filhos, que era justamente um deles era o marido de Ruth, o outro era o marido de Orfa, a outra nora dela. A outra nora Orfa resolveu voltar para a terra de Moabe. Mas Ruth decidiu ficar ao lado dela. Então, no capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, tem a decisão de Ruth. Noemi, após a morte de seu marido e filhos, decide retornar a Belém. E Ruth decide ficar ao lado de Noemi. E ela proclamou o seguinte, de acordo com Ruth capítulo 1, versículo 16, ela diz: onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O meu povo, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então essa declaração de fé não é apenas uma escolha emocional, mas é uma entrega de sua vida e identidade ao Deus de Israel. No capítulo 2 do livro de Ruth ali, marca o encontro dela com Boaz, o campo de Boaz, onde tinha as plantações. Então Ruth vai ao campo de Boaz para colher espigas, conforme a lei de Moisés permitia. E Boaz, percebendo a determinação e a dignidade de Ruth, a protege e trata ela com respeito.
Boaz aqui é um exemplo de redentor, que não apenas cumpre a lei, mas também demonstra compaixão. Então ali tem a proposta de Ruth. Noemi a sogra instrui a Ruth a se aproximar de Boaz durante a colheita. Então Ruth demonstra coragem e iniciativa, se coloca em uma posição vulnerável, mas confiante. Então ela pede a Boaz que a redima, reconhecendo sua necessidade de proteção e provisão. Então Boaz, como o parente mais próximo, cumpre o seu papel de redentor. Ele não apenas se casa com Ruth, mas também restaura a herança de Noemi. Então a história culmina em uma celebração que simboliza a restauração. Não apenas a restauração de Ruth e Noemi, mas de toda a comunidade. O que é que nós tiramos isso aí de prática para o nosso dia a dia? O que é que nós tiramos de lições práticas para o nosso dia a dia? Primeiro ponto é lealdade em tempos difíceis. Assim como Ruth, nós somos chamados a demonstrar lealdade nas nossas relações. Em tempos de crise, a verdadeira amizade e amor, elas se apresentam. Então nós devemos perguntar, estamos dispostos a ficar do lado daqueles que amamos, mesmo quando a situação é difícil? Segundo ponto é a providência de Deus. A história de Ruth é um lembrete de que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Então devemos confiar que Ele tem um plano e que nossas dificuldades podem levar a algo maior. Então Deus chega com o nosso consolo, Deus chega com seu socorro e também com seu auxílio orientador. Por isso que precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto é coragem para agir. Ruth mostrou coragem ao se expor a Boaz. Então precisamos ter coragem para buscar a ajuda que precisamos e para agir em fé. Às vezes isso significa dar passos que podem nos parecer arriscados, mas que esses passos são guiados pela nossa fé. Fé em Cristo Jesus. O último ponto é o papel do Redentor. Boaz é o modelo de Cristo, nosso verdadeiro Redentor. E assim como ele redimiu Ruth e Noemi, Cristo nos redime de nossas transgressões. Então devemos lembrar que em Cristo encontramos nossa verdadeira identidade e segurança para seguir firme. Então quero concluir dizendo aqui que a história de Ruth e Boaz não é apenas uma narrativa sobre amor e redenção. É um testemunho do cuidado e da providência de Deus em nossas vidas. Então, você que está me ouvindo, quer dizer para você que nós possamos aprender com Ruth, com a história dela e de Noemi, de Boaz, para sermos leais e confiantes na providência divina e agirmos com coragem e determinação e prudência na nossa jornada de fé. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.